gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda, o mundo muda, a gente muda. Olá, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Meio Ambiente. E hoje, mais uma edição especial, nós vamos abordar o Museu da Lâmpada aqui em Santos. E para falar sobre o museu, vamos apresentar aqui a nossa convidada, Érica Alves. Por favor, Érica, é um prazer enorme estar recebendo você aqui no nosso programa. Por favor, vamos sentar. Érica, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito. Eu estive presente lá, visitando o Museu da Lâmpada, e você me recebeu, nos recebeu, estava até acompanhado do Jaime Luiz Conceição, que, coincidentemente, foi um funcionário das empresas energéticas aqui, foi representante da Associação dos Funcionários das Empresas Energéticas, que me acompanhou na visita ao Museu da Lâmpada, né? Então, agradeço muito a recepção que eu tive lá, muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Então, Érica, foi bastante agradável saber que Santos hoje possui o Museu da Lâmpada. Já existia em São Paulo, né, Érica? Sim, o Museu da Lâmpada começou em São Paulo, há 3 anos atrás. Tudo começou com uma loja de material elétrico que tinha um showroom. Então, o diretor dessa loja de material elétrico queria fazer um diferencial. Então, ele criou um showroom para os clientes. Só que a demanda para esse showroom foi muito grande. Então, ele teve a ideia de expandir o negócio e, como ele é colecionador de lâmpada, ele uniu o útil ao agradável e criou o Museu da Lâmpada. Quer dizer, o Museu da Lâmpada em São Paulo, assim como o de Santos, é um museu privado, né? Isso, um museu privado. E como colecionador, ele resolveu juntar o útil ao agradável, que é aquela... Como é o nome do dono da empresa? É Gilberto Pedroni. Gilberto Petroni, isso. Né? Ele é da capital, né? Isso, ele é paulista. E também desenvolveu a empresa dele aqui na nossa região, especificamente aqui em Santos, e trouxe essa ideia para cá. Isso, exatamente. Ele trouxe... o museu, na verdade, tem em São Paulo e aqui em Santos, mas as lojas tem em Bertioga, Praia Grande, mas o museu mesmo é só Santos e São Paulo. E como é que está a atividade do museu? Como é que você tem visto em relação à cidade, né? Como é que a população está reagindo? O fluxo de pessoas que visitam o museu, vocês têm alguma estatística em relação a isso ou ainda é um pouco novo para esse tipo de conhecimento a respeito da quantidade de pessoas que normalmente visitam o museu, né? Então, Nelson, na verdade, fizemos as contas ontem, foi em torno de 250 pessoas já no museu. Então, na verdade, foi inaugurado em dezembro do ano passado. É muito recente? Bem né? recente. É porque como foi muito divulgado, então agora eu já estou com bastante agendamento. Está bem bacana, porque é um museu novo na cidade, que fala da história da lâmpada. Então, assim, para mostrar que Santos também não é só futebol. Claro. Então, a gente também quer trazer um pouquinho mais de cultura para a cidade. Claro. Não, nós temos aqui vários museus na cidade. Esse é mais um que vem contemplar a nossa cidade, trazendo esse conhecimento. Mas vamos falar especificamente do museu, né? Então, o museu, você me contou lá, que eu estive presente, visitando, sobre a história, né? A história da lâmpada, né? Que começou com o Thomas Edison, mas não é bem assim. Isso. Na verdade, o objetivo do museu é reproduzir uma linha do tempo. Desde a descoberta do fogo, o homem das cavernas, até a tecnologia mais avançada, que é o LED. Então, no museu, a gente passa pelas as lâmpadas incandescentes, as lâmpadas halógenas, as lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas de vapor. Então, a gente conta essa história desde o começo até o LED, que é a tecnologia mais avançada, que economiza até 90% da nossa energia, que não faz mal para o meio ambiente, e que é o que a gente, na verdade, ela já substitui as lâmpadas fluorescentes, que são as lâmpadas que a gente usa hoje em dia. Certo. Então, o nosso objetivo é conscientizar a população que a lâmpada fluorescente já pode ser substituída pelo LED, sem problema nenhum. E a lâmpada fluorescente, dentro da lâmpada fluorescente, a gente tem o chumbo, o mercúrio, o pó da lâmpada, que faz mal para o meio ambiente e para nós mesmos. Claro. Então, é o que a gente tenta passar no museu. Lógico, eu até vi pessoalmente esses materiais cuja lâmpada contém em vidro separadamente, né? Expostos. Isso traz um conhecimento didático, porque vocês têm muita visita de escolas, né? Tem bastante visita de escola. Hoje mesmo eu tive visita com 15 crianças de 10 anos. Então é bem bacana a gente passar o conhecimento que a gente tem para as crianças e a importância que tem da reciclagem da lâmpada. Então, no museu a gente tem uma parte toda reciclável, inclusive eu chamo de parte verde, que mostra toda a parte da reciclagem da lâmpada.
Então a gente mostra o alumínio, o latão, o pó fosfórico, aí eu mostro o vidro, que nem eu tinha te mostrado que o vidro, depois que ele é descontaminado, ele não corta mais. Aí a gente tem uma caixinha de mercúrio, para mostrar como que o mercúrio afeta o meio ambiente. Aí eu explico para as crianças que uma gota de mercúrio afeta 20 mil litros de água. E é muito, contamina bastante, né, na verdade. O contato desses produtos com a corrente sanguínea ou ingestão, isso realmente é extremamente perigoso, pode levar até à morte, né? E esse trabalho de educação ambiental é fundamental. E como é que faz esse agendamento? As escolas entram em contato com vocês, você já tem uma agenda mensal? Como funciona esse trabalho de agendamento? Então, o agendamento ocorre através do e-mail e do telefone. Então, algumas escolas preferem por telefone, porque fica um pouquinho mais informal e elas têm horário. E outras preferem por e-mail, mas o agendamento pode ser pelos dois. Você deixou o telefone, está no vídeo, né? Está no GC, o telefone do museu, né? Tá. Então, as pessoas podem entrar em contato através desse telefone, as escolas, principalmente, né? Para esse trabalho de educação ambiental, podem entrar em contato e agendar lá com você mesmo. Pode, comigo mesmo. Entendi. Você trouxe algumas imagens, né? Trouxe as imagens do museu. Como eu tinha falado que era uma reprodução, uma linha do tempo, eu trouxe para falar um pouquinho da história das incandescentes, né, das halógenas, das fluorescentes de vapor mercúrio. Essa é a entrada no museu. Aí nós também temos o espaço que é o painel interativo. É uma sessão toda interativa. Então, a gente tem fluorescente misturado com incandescente, e conforme os visitantes vão apertando os botões, aí eu vou explicando para eles. E nessa sequência você também lá explica a constituição de cada uma dessas lâmpadas, como ela foi feita, desenvolvida. Isso. Eu conto também que, na verdade, o Thomas Edison ele foi o pai da lâmpada, mas, na verdade, houveram outros inventores. Teve o Humphrey Davy, Joseph Swan, teve o Henry Wood, junto com o Matthew Evans, eles chegaram a criar a patente da lâmpada, só que eles não tinham poder aquisitivo para finalizar. Então, em 1878, o Thomas Edison comprou essa patente e desenvolveu o próprio projeto de lâmpada. Então, a primeira lâmpada incandescente que ele lançou foi comercializável. Por isso que ele tem a fama do pai da lâmpada. Mas houveram outros inventores por trás, outros cientistas. Já existia todo um processo anterior, né? Foi comprada essa patente e aí desenvolvido. Muita gente não sabe disso. Também a gente fica com a imagem, né, do Thomas Edison na cabeça como referência e se esquece que outras pessoas também tiveram um papel fundamental nisso, né? Aí eu falo também, porque, por exemplo, eu mostro como que é o funcionamento da lâmpada incandescente, que eu falo que foi um filamento de tungstênio, que resiste à passagem da corrente elétrica, e essa resistência gera o fogo. Só que, por isso que esquenta muito a lâmpada incandescente. Sim, é. Só que não tem fogo por quê? Porque a atmosfera que tem dentro daquele bulbo de vidro é sem oxigênio. Por isso que não gera o fogo, só esquenta bastante. E já na sequência dessa evolução... A gente tem a incandescente. A incandescente, não, as fluorescentes. As fluorescentes que a maioria das pessoas tem em casa, né? Então, nas fluorescentes, é o que eu falo para as crianças, que o LED já substitui 100%. Porque na fluorescente a gente tem chumbo, tem mercúrio, tem pó fosfórico. Então, como faz mal para o meio ambiente, aí a gente indica para as crianças também para trocar pelo LED. Agora, as lâmpadas que se usam nas vias públicas, né? Você também tem lá alguns exemplos. Né? As lâmpadas de vapor. As lâmpadas de vapor mercúrio e metálico. É que essas lâmpadas também possuem mercúrio, o quartzo também. Só que como a luz delas, a luz enérgica é muito forte, o LED ainda não substitui. Infelizmente ainda não substitui. Por isso que ainda é muito utilizada. Entendi. Agora, esse museu ele pretende se expandir, ou ele ainda, o projeto já finalizou, ele está em expansão, porque você me falou também de um novo projeto, quando eu estive lá, se eu estou bem lembrado, tá certo. um projeto que a empresa pretende levar às vias públicas, né? Como é o nome do projeto? Na verdade é um museu itinerante. Então a ideia do seu Gilberto é levar um pouquinho de conhecimento para as cidades do interior. Então, nesse museu, a gente vai colocar... Qual que é o objetivo? É colocar algumas imagens do museu, algumas histórias, curiosidades. Também, nesse museu, vão ser expostas algumas artes feitas pelas instituições de caridade que o museu apoia. Então, além de fazer a divulgação do Museu da Lâmpada, também iremos fazer a divulgação dessas instituições. Tá, esse museu itinerante é um que é um motorhome? É um trailer. Um trailer? Isso, um trailer. Aí ele vai rodar as cidades do interior. Ele vai ter uma programação para... Isso.
A programação, eu acho que é a partir de junho. A partir de junho vai começar a rodar as imagens, as cidades do interior. E vai ser bem bacana, porque, assim, na verdade, ninguém conhece a história da lâmpada e é muito interessante a gente conhecer. Vai ter a parte reciclável no trailer também. Então, a gente vai estar recolhendo pilha e bateria no trailer. Vai ser bem interessante para a população. Essa parte de reciclagem, como é que vocês trabalham lá no museu com isso? Vocês estão recebendo esse material, essas lâmpadas que já não são mais utilizáveis? Como é que vocês estão trabalhando com essa parte reciclável? Vocês encaminham para outras empresas? Como é que está sendo esse trabalho? Então, na verdade, o museu ele tem uma parceria com uma empresa de reciclagem. Tá. Mas lá no museu mesmo, a gente recebe lâmpada fluorescente, porém, é para receber desconto na hora de comprar uma lâmpada na loja de material então elétrico. Tem um incentivo. Tem um incentivo. Por trás disso tem um incentivo. No museu também, como eu tinha te mostrado, tem um compartimento que a gente recebe bateria e pilha em desuso. Esse compartimento vai ser fixo do museu. Então, a qualquer hora do dia pode trazer a pilha e bateria. Agora, a lâmpada, a gente tem que fazer aquela troca mesmo. Traz a lâmpada fluorescente, que aí a loja de material elétrico dá um desconto na hora de comprar o LED. Entendi, para ir fazendo a substituição. Isso. Né, lenta e gradual. E como é que está sendo isso? A população está comparecendo, está fazendo essa troca? Bastante. Na verdade, teve um cliente que deixou 50 lâmpadas fluorescentes. Nossa. Na verdade, ele deixou 50 lâmpadas e levou bastante LED. Porque como o desconto dele foi bem grande, então ele levou bastante lâmpada. Entendi, mas isso vai atender principalmente as residências? Ou vocês estão estendendo esse tipo de incentivo às empresas, enfim, de uma maneira geral? Então, nosso objetivo é atingir a população em geral, tanto pessoa física quanto jurídica. Então, nós recebemos já uma faculdade que entregou 290 lâmpadas fluorescentes. Eu também tive um casal que entregou 20 lâmpadas fluorescentes. A gente não tem um público específico, é a população em geral mesmo. Eu acho que até por uma questão didática seria muito importante que as universidades, as escolas privadas e até públicas pudessem estar fazendo essa substituição. Mas, Érica, eu vou pedir licença para você, fazer um breve intervalo, a gente volta um minutinho só, a gente volta já já. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Érica, nós temos um quadro aqui no programa chamado Os Olhos do Dono, que é um quadro empresarial, né, voltado aqui aos empresários da Baixada Santista, e a empresa Realidade Tributária é um dos nossos apoiadores culturais, e eu vou presentear a você essa revista. Também Obrigada. a empresa promotora aí do Museu da Lâmpada, que eu tenho certeza que o empresário vai ficar feliz em estar recebendo essa empresa, porque aí tem vários instrumentos importantes para que ele possa manter a empresa dele num crescimento contínuo. Né? Então, em nome do senhor Gilberto Pedroni, eu agradeço. Ok, então nós vamos assistir agora um vídeo chamado Os Olhos do Dono, com a nossa jornalista Fabiola Fiorentino. Olá, gestão de pessoas. Esse é o tema de hoje do quadro Os Olhos do Dono. Nós estamos aqui com o Vanderlei Santana, que é consultor da Realidade Tributária, um ponto de apoio aí para empresários do estado todo. Vanderlei, hoje eu gostaria que você desse para a gente uma dica para que as empresas consigam melhorar a performance dos seus funcionários. Bom, a grande dica é a prática da percepção, é o respeito de entender como as pessoas funcionam. Pessoas são indivíduos, e indivíduos têm desejos e necessidades diferentes. Bom, quando algo está abaixo do esperado, você tem que fazer a seguinte análise.
porque esta pessoa, ela sabe, ela domina o que faz, então se investe em treinamento, se investe em educação. O segundo ponto é, você delega a responsabilidade para o seu funcionário, pratique o empowerment, dê poder a ele. E o terceiro ponto seria, ele quer fazer o que ele faz? Se o funcionário ele não se sente satisfeito, certamente o rendimento dele vai ser menor do que o esperado. Tá certo, Vanderlei, com dicas muito importantes aí para o dia a dia do empresário. A gente agradece mais uma vez a sua presença, agradece a atenção dos telespectadores. A gente volta na próxima semana com o quadro Os Olhos do Dono. Acesse nosso site, osolhosdodono.com.br. Bom, Érica, nós estamos falando aí das atividades do museu, né? E eu queria saber o seguinte, para você entrar no museu, né? Existe uma entrada, um custo? Como é que a empresa trabalha com essa participação das pessoas no museu? Então, na verdade, para entrar no museu, precisa de 1 quilo de alimento não perecível. Então, esse quilo de alimento não perecível vai ser revertido para as instituições que o museu apoia. São algumas instituições de caridade aqui de Santos. Então, essa é a entrada do museu. Entendi. Eu achei super interessante esse trabalho de vocês, até porque esse programa aqui ele foi concebido dentro do conceito do desenvolvimento sustentável, né? E é exatamente aquilo que vocês fazem no museu. Vocês têm uma parte que é o encaminhamento das lâmpadas, de pilha e outros materiais recicláveis, sobre a questão ambiental. Você tem essa parte cultural de estar podendo levar as crianças e as pessoas interessadas para conhecer a história da lâmpada. E vocês têm um trabalho social importante. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte social que o museu exerce em relação a essas entidades filantrópicas, né? Foi muito legal você tocar nesse assunto, porque as instituições de caridade, elas ajudam muito o museu. É uma ajuda mútua. Então, nós revertemos todos os quilos de alimentos não perecíveis para as instituições e elas nos retornam com umas criações feitas de lâmpadas. Então, como você até viu quando você foi visitar o museu, então elas fazem criações, elas fazem artes com as lâmpadas incandescentes, com as fluorescentes. E o objetivo é esse, é mostrar para a população que as lâmpadas, quando elas são queimadas, elas podem ter outro destino sem ser o aterro sanitário. Então a gente pode fazer criação, é bem bacana. Os projetos que as entidades filantrópicas e o museu exercem, quais são? Na verdade, tem uma troca. Nós revertemos 1 quilo de alimento não perecível para as instituições e elas nos retornam fazendo criações e artes com as lâmpadas incandescentes e as lâmpadas fluorescentes também. Então, entre essas instituições, eu posso citar as instituições? Fica à vontade. Tem a Casa do Sol, tem a APAI, o Senim, o Instituto Adere e o Instituto Neymar também. A PAI também, né? A PAI de Santos também. Então, todas essas entidades, vocês encaminham esses alimentos não perecíveis, né, na visita que as pessoas normalmente levam para o museu, né? Isso, exatamente. Agora, em relação às escolas que vão levar os alunos, etc., esse número é limitado? Quer dizer, cada escola pode levar um determinado número, ou é por classe? Como é que isso é feito? Então, na verdade, as visitas, elas têm em torno de 15 a 20 pessoas, no máximo. Quando tem uma sala, por exemplo, de uma faculdade, que tem 40 pessoas, então nós dividimos em 2. Até porque a atenção fica melhor. Então, eu consigo explicar melhor, porque senão fica muito disperso. Mais de 20 pessoas fica disperso. E cada uma dessas pessoas individualmente leva 1 quilo de alimento não perecível, que posteriormente é encaminhado pelas instituições filantrópicas, né? E essas instituições, elas costumam visitar o museu? Bastante, Nelson. Elas visitam... Tem o Senim, que é o Instituto das Pessoas com Câncer, eles visitam toda semana. Então, sempre vai um grupinho... Porque, assim, tem Senim em São Bernardo, então, vai sempre de pouquinho. Vai 15 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, eles visitam bastante. E a Casa do Sol vai daqui 2 semanas visitar também o museu. E a PAI, como é que ela se relaciona no dia a dia com o museu? Ela visita constantemente? Então, na verdade, nós estamos trocando e-mail ainda, porque a APAI também vai participar do Museu Itinerante. Ah, perfeito. Então, eles estão fazendo as criações para colocar no museu.
Então, como está muito corrido para fazer essas criações, após essas criações, eles vão visitar o museu. Esse itinerante, Érica, ele vai ter possibilidade de visitar os bairros de Santos? Porque você falou que ele vai visitar várias cidades no estado de São Paulo, né? Mas aqui em Santos especificamente, estou puxando um pouquinho a sardinha para a gente, né? O mesmo aqui na nossa região metropolitana, ele vai ter uma atuação por bairro ou ele vai ficar num ponto fixo na cidade e as pessoas vão, de alguma forma, vão fazer uma publicidade? Porque você também é formada em publicidade, que eu sei, né, Érica? Então, vocês vão fazer uma publicidade para que as pessoas tenham conhecimento de que esse museu itinerante estará em algum ponto fixo da cidade? É mais ou menos isso a ideia? Isso, na verdade o museu ele vai ficar num ponto fixo da cidade, aí nós iremos fazer a divulgação do museu itinerante. Então aí as pessoas, para a gente também poder passar um pouquinho mais de conhecimento, como as pessoas, algumas não podem visitar o museu, e talvez o museu itinerante fique mais perto das pessoas, então aí a gente utilizou desse meio para poder mostrar um pouquinho mais do conhecimento da história da lâmpada. E esse museu itinerante, ele também vai estar recolhendo material reciclável? Pilha e bateria em desuso, vai estar recebendo. É que só a lâmpada fluorescente que não, porque a lâmpada fluorescente a gente tem que ter um tratamento especial para a lâmpada fluorescente, porque ela quebra muito facilmente. Então, como pilha e bateria é o material mais fácil, então a gente vai recolher só pilha e bateria mesmo. Entendi. Agora, todo esse material que vocês estão armazenando no mesmo local, no museu, ou vocês já direto levam para São Paulo ou para outra localidade? Então, muito bom você tocar nesse assunto. Na verdade, nós temos os sacos plásticos que essa empresa de reciclagem trabalha com a gente. Eles doam para a gente os sacos plásticos para a gente colocar as lâmpadas fluorescentes. Essa empresa não é da Baixada Santista? Não. Certo. A matriz dela é de Belo Horizonte. Então, eles dão um saco plástico, então a gente vai colocando as lâmpadas fluorescentes que a gente recebe. E depois, quando está cheio o saco plástico, a gente fecha direitinho, que eles dão um lacre, eles dão tudo certinho, por conta do pó fosfórico que tem na lâmpada fluorescente, tem que ter lacre, tem que estar tudo bem certinho. Claro, claro. Então, depois que eu fecho, eu mando um e-mail, dou uma ligada para o pessoal, então eles vêm buscar. Nós temos um problema grave aqui em Santos, porque às vezes algumas pessoas desavisadas colocam as lâmpadas fosforescentes na rua mesmo. E às vezes vem um carrinheiro, ou mesmo um cachorro brincando, que quebra a lâmpada, fica espalhado aquele pó. É perigoso isso, mas acontece muito isso na cidade, né? Acontece. E a gente verifica que tudo que foi feito até o presente não foi o suficiente para dar esse descarte da maneira mais correta, infelizmente. Mas vocês têm uma capacidade de receber todo esse material da população, ou ele tem uma limitação por peso? Como é que é isso? Porque, geralmente, se a gente for, a partir de hoje, né, o programa está indo ao ar, as pessoas estão tendo conhecimento do museu, eu queria até que você deixasse também o endereço do museu, né, falasse mais uma vez do endereço e telefone do museu, para que as pessoas pudessem se dirigir, conhecer esse importante, que eu já considero um patrimônio da cidade, né, esse museu. Mas a capacidade que vocês têm de acolhimento desse material reciclável. Se de repente as pessoas começam a se mobilizar para levar esse material para o museu, para dar um descarte mais correto, né? Devido, é lógico que tem vários pontos de descarte na cidade, mas é sempre mais um que a gente tem disponível, né? Vocês têm uma capacidade ilimitada ou vocês já designaram, olha, até tantos quilos de material nós não podemos pegar? Como é que isso é gerenciado? Então, na verdade, atualmente nós temos 2 compartimentos para a lâmpada fluorescente e um compartimento para bateria e pilha em desuso. Esses compartimentos, eles aguentam até 100 quilos. 100 quilos. Isso. Então, quando chega nos 100 quilos, a gente lacra direitinho e o pessoal que trabalha para essa empresa de reciclagem vem retirar o material. É 100 quilos dia, 100 quilos mês? Como é que vocês mensuram isso? Porque, de repente, imagine que a partir de amanhã, né, após o programa ir ao ar, chegue 100 quilos todo dia lá. Né? Vocês vão ter condições de armazenar esses 100 quilos e encaminhar todos os dias ou ele é mensal? É mensal. É mensal. Isso. Né? Porque como a empresa também, a filial, a matriz, ela é de Belo Horizonte, então tem toda uma logística para chegar para chegar no museu. Então tem que ser agendado também direitinho. Então assim que tem 100 quilos, a gente fecha com lacre e liga para o pessoal. Mas é mensal. Eu perguntei isso porque
com o museu sendo evidenciado cada vez mais, né, pode aumentar esse volume de material a ser descartado e a empresa vai acabar levando mais de 100 quilos, É verdade. né, por mês. O que vai deixar a gente bastante feliz, né, porque está fazendo essa substituição tecnológica importante para o aprimoramento aí não só da luminosidade, mas também da questão ambiental propriamente dita. Isso. Né? E quais outras atividades que vocês estão planejando? Além desse museu itinerante, existe mais algum projeto? Existe. Também, na verdade, o museu está promovendo também o concurso cultural. Então, o objetivo desse concurso, as escolas têm que se inscrever nesse concurso. O objetivo é fazer criações e artes com a lâmpada incandescente que o museu vai promover. O museu, na verdade, nós iremos doar 50 lâmpadas incandescentes para cada escola cadastrada. Então, a escola vai ficar responsável por fazer artes e criações e vai ter premiação no final, vai ser bem bacana, porque assim, vai ser legal a criança que fez aquela arte ser reconhecida. Então, a gente quer, esse é o objetivo. Já está aberto as inscrições? As inscrições vão abrir a partir de maio. Maio. Aí eu vou fazer toda a divulgação para as escolas e tudo mais. E vai ser bem bacana esse concurso. Vai ser para escolas públicas e privadas? E faculdades também. Faculdades também? Isso. Muito legal, Érica. Infelizmente, nós temos um tempo limitado. Eu gostaria de estar falando mais sobre esse assunto, mas a gente vai ter outras oportunidades futuras, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a tua presença, né? O programa está de portas abertas aí para o museu, para a gente estar divulgando sempre as atividades do museu, porque considero um trabalho excepcional e agradeço muito a sua presença e mande um grande abraço aí para o dono do museu, né, que espero que um dia venha nos visitar. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço, Nelson. Bom, e você sabe, todas as quintas-feiras, às 21 horas, nós estamos com o programa Cidadania e Meio Ambiente, com reprise, às quartas-feiras, às 10h30 da manhã. Um abraço a todos e até breve. A gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda, o mundo muda.